Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amados, eu quero convidá-los a ouvir a palavra de Deus. Quem tiver sua Bíblia pode acompanhar. Aqui na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, vamos ler do 1 até o 5, do verso 1 até o 5. E antes de iniciarmos, como sempre faço, quero falar para você que é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus, pedir a você para que você esteja preparado, porque Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Eu acredito que a mão do nosso Senhor já está na maçaneta da porta, girando, queridos, para abrir, para buscar a sua igreja. Então santifica a tua vida, esteja preparado, porque não vai dar tempo de se preparar mais. Esteja preparado para que não fiquemos neste mundo depois que a igreja sair. Amém, amados? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, diz assim, o título é O caráter da pregação de Paulo em Corinto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. O quarto, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Veja bem, 5 versículos da palavra de Deus, amados, para que nós possamos meditar neste momento. Veja bem o que o apóstolo Paulo ele escreve, Ele escreveu para a igreja de Corinto, fundada por ele, segundo a história, ali por volta do ano 53, 54, após a morte de Cristo. Então, Corinto, uma cidade muito conhecida na Grécia, alguns chegam até mesmo a afirmar que a cidade de Corinto chegou a ser por um tempo capital da Grécia devido à sua importância. Era uma cidade portuária, uma cidade muito movimentada, populosa para a época, onde Paulo vai chegar como um estranho, e ali Paulo ele vai fundar a igreja de Corinto, sabendo que ali naquela cidade, como na Grécia, existiam diversos deuses que eram adorados. Inclusive na cidade de Corinto, a história vai dizer, o contexto histórico nos mostra que ali haviam templos onde outros deuses eram cultuados, e havia também a prática de sacerdotisas, ou seja, prostitutas cultuais, que se prostituíam naquele templo enquanto adoravam os seus deuses. Ou seja, havia uma prática demoníaca naquela cidade. Mas Paulo vai e implanta o nome do verdadeiro Deus, daquele que você não precisa ver, que você não precisa tocar, mas que você precisa adorar, e ele é poderoso para transformar vidas. Você vai ver que o apóstolo Paulo ele tem um amor grande pela igreja de Corinto, e ele escreve 2 cartas, primeira e segunda, demonstrando toda a sua preocupação e dando ensinamentos profundos para essa igreja, para que eles pudessem verdadeiramente não se desviar dos caminhos do Senhor, mas continuar adorando, buscando o verdadeiro Deus. Porque, queridos, de forma sincera, eu falo para você, tem muita gente pregando aí fora, muita gente mostrando aí fora, que basta aceitar a Cristo, se batizou, está tudo tranquilo, não vai acontecer mais nada contigo, que Jesus é amor, que Deus é amor, como Ele te chamou, assim você pode ficar, que não tem problema nenhum. O importante é reconhecê-lo como Salvador e está tudo tranquilo. Amados, não é bem assim. Não é assim. Nós precisamos entender que Cristo ele é amor. Sim, Ele é amor.
E se não fosse por amor, ele não teria dado a sua vida ali na cruz do Calvário. Ele não teria passado pelo grande sacrifício sem merecer, porque ele não tinha pecado, por nós pecadores. Tudo que ele fez foi por nós pecadores, mas ele deixou diversas advertências para que nós possamos seguir, né, o caminho que ele fez, né, possamos seguir os ensinamentos que ele deu, para que não pereçamos, mas que tenhamos a vida eterna. Amém? E esta passagem aqui que nós estamos lendo, que nós lemos, melhor dizendo, esta passagem que nós observamos aqui, estes 5 versículos da palavra de Deus, tem muito a ver com nós, pregadores, que nós precisamos pregar a verdade, nós precisamos ensinar a verdade, o verdadeiro evangelho. Nós precisamos ensinar, amados. Nós precisamos ter esta responsabilidade, porque nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados. Não tenhamos dúvida disso. Que nós seremos cobrados. Se Deus nos deu o dom, se Deus nos competiu para esta missão, né? Nos deu competência para que façamos essa missão, nós precisamos pregar o evangelho de forma como Cristo nos deixou, como os homens inspirados por Cristo também escreveram, como o apóstolo Paulo. Você vê que este homem aqui, quando você pega a história dele, que apanhou pelo evangelho, sofreu pelo evangelho, foi preso por causa do evangelho, ele cumpriu a parte dele. E agora nós precisamos ter esta incumbência. Nós precisamos ter esta responsabilidade. Porque o que tem de gente irresponsável ensinando coisas que vão de encontro à Bíblia, irmãos, tem muitos. Tem igreja de tudo, né, irmão? Denominação, digamos assim. A igreja somos nós. Tem denominações para todos os gostos. Porque Deus é amor, tem igreja que é permitido, né, união de homem com homem, mulher com mulher, entre outras coisas. Irmãos, o evangelho não é contra, ele não é contra o pecador. O evangelho ele vai de encontro ao pecado. Como assim, pastor? Porque todos nós somos pecadores. Então, quando você procura Cristo, quando você aceita Cristo, é porque você quer se libertar do pecado que te aflige, porque o pecado é que mata a alma, o pecado é que leva à morte eterna. Então nós precisamos nos libertar. Nós precisamos de Cristo, somente o Espírito Santo, queridos. Ele trabalha na nossa vida e tira as velhas práticas. Somente o Espírito Santo pode nos dar, pode nos regenerar novamente, nos fazendo uma nova pessoa. Acredite nisso. Não acredita nos falsos evangelhos que são pregados aí fora. Não acredita nos falsos profetas que estão ensinando que da forma como você está ótimo para Cristo. Não faça isso, irmão. É preciso abandonar a velha prática. É preciso. O evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, ele não é contra o pecador, ele é contra o pecado. Contra o pecado. Um pecador arrependido, quebrando o coração de Deus. E o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Porque senão, querido, que história é essa que você vindo à presença de Deus e você continua nas velhas práticas? É impossível. É impossível Cristo te justificar diante dos anjos. Fala a palavra de Deus. O que estão ensinando aí fora, muitos ensinamentos vêm de encontro a esta palavra. Mas nós que vivemos a palavra de Deus, nós sabemos que é diferente. É por isso que estes 5 versículos aqui, ele tem muito a ver com nós pregadores. Ele tem muito a ver. Por quê, pastor? Há uma mistura de ensinamentos dentro da casa de Deus. É gente querendo ser melhor do que o outro. Cada pregador tem uns que dançam, sapateiam, tem uns que só faltam plantar bananeira em cima do altar do Senhor e não acontece nada.
Porque o homem ele quer ser visto, o homem quer ser reconhecido. O homem ele quer ser, ele quer ganhar fama, quer ganhar dinheiro em cima da palavra de Deus. Sendo que esta mensagem, esta palavra, o Evangelho, foi para salvar almas, amados. A salvação de almas. Esta é a obrigação nossa. Esta é o objetivo do Evangelho de Jesus Cristo. É nós povoarmos o céu. Vamos ver o que Paulo escreve aqui para a igreja de Corinto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ou seja, veja bem, né, que Paulo ele vai dizer, olha, quando fui ter com vocês, eu não fui com sublimidade de palavras. Eu não fui com palavras, digamos assim, palavras difíceis, né? Palavras de convencimento a vocês. Não, né? Ou de sabedoria. Eu não fui usar, Paulo está dizendo assim, eu não fui usar toda a minha teologia. E Paulo era um grande teólogo. Ele teve um dos maiores mestres na sua formação, que foi Gamaliel. Um dos maiores mestres de Israel. E tem pessoas que dizem, eu já vi pastores postando, inclusive no Facebook, que quem estuda teologia é porque falta unção do Espírito Santo. Não é nada disso, irmão. Não é nada disso. Então, se você se equivocou na sua colocação. Quem estuda teologia, né, é porque quer se aprimorar na obra de Deus, procurar a sua entender, interpretar, aprender a interpretar a Bíblia Sagrada, conhecer. Isso aí é fantástico. O que nós não podemos esquecer é de orar, é de buscar a Deus, é de buscar a unção do Espírito Santo para que essa teologia ela saia com graça, ela saia, né, com conhecimento, para que as pessoas verdadeiramente entendam, né, a palavra de Deus. Amém? Eu não sou contra teólogos, não. Eu, desde que orem a Deus, busquem a presença do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo aqui, olha, apesar de toda a teologia que eu tenho, de todo o conhecimento, mas eu não fui com sublimidade de palavras, eu não fui com palavras difíceis, com palavras, né, ininteligíveis, né, que vocês não compreendam, não, nem com sabedoria. Eu fui com um objetivo, que foi pregar a Cristo. Amados, e pregar a Cristo é a coisa mais digamos assim, mais fácil que nós temos, quando você pega essa palavra e vê o sacrifício que Ele fez por nós. É você ler esta palavra. Tem pessoas que querem pregar a Cristo, mas não leem a Bíblia. É mais fácil pegar um estudo na internet, um estudo. Eu já vi pessoas pregando, lendo estudos, testemunhos de pessoas que escreveram ali na internet, você não sabe nem a procedência. E você é incapaz de ler a palavra de Deus. É mais fácil pegar um estudo da internet para pregar. Aí, irmão, fica difícil, né? Fica difícil. Porque se você não tiver intimidade com a palavra de Deus, não, me perdoe. O que é que você vai pregar? Tem que ler a palavra, irmão. Eu tenho que ter intimidade com a palavra de Deus. Veja aqui no 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Né? Paulo está dizendo, olha, eu não me propus saber nada entre vocês, senão a Cristo crucificado. Foi este que eu preguei no início, então este aqui que eu vim saber. Tá? Então, este é o objetivo do apóstolo Paulo. Ele sabe quem ele pregou. Ele sabe para quem ele vivia. Ele sabe que o evangelho que ele ministrava era poderoso. Ele sabe disso. Então, quando você tem esta consciência, quando você sabe quem você prega e que o autor deste evangelho, ele transformou a tua vida, tudo fica mais fácil. Porque eu testemunhar a vida do irmão é diferente de eu contar um testemunho do que Deus fez na minha vida. E se eu verdadeiramente fui regenerado pelo poder do Espírito Santo, se verdadeiramente Ele mudou a minha história, amados, eu tenho autoridade para falar e cobrar este evangelho. É isso que Paulo estava fazendo com a igreja de Corinto. Veja no 3. E eu estive convosco em fraqueza e em temor
e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação, isso aqui é fantástico. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Veja bem, irmãos, esse versículo 4, como ele é profundo, como ele mexe com nós, pregadores, como ele mexe com nós que anunciamos o Evangelho. Paulo está falando aqui, nos dando uma informação preciosa, né? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele está dizendo, olha, eu não fui com palavras de convencimento, de persuasão. Não. Porque o que nós entendemos por isso? Irmãos, Deus, Ele não quer crentes convencidos. Porque homens utilizam de técnicas de convencimento na atualidade. Tocam aquelas músicas, né? Aí mexe, né? E começa a pregar, e palavra de persuasão, ou seja, persuadindo as pessoas a aceitarem a Cristo. Ali na frente enche de gente, naquele momento, aquelas músicas todas, a pessoa acaba se emocionando. Eu me convenci de que aceitei a Cristo, eu me convenci, e não é isso, irmãos, não é isso. O que Cristo quer de nós, o que Ele quer de nós é conversão. Não é crente convencidos, mas crente convertidos a Ele. Paulo está falando aqui que as palavras, né, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas. A gente vê uma prática aí de muitos coaches, né? Coaches ministrando a palavra de Deus, né? Tem uns jovens, mais jovens aí pregando a palavra de Deus, todo mundo vai ser abençoado, porque como é, irmãos, que o Evangelho vai salvar uma pessoa que anda na prostituição dentro da casa de Deus? Como é que o Evangelho vai salvar, queridos? Pessoas que estão roubando dentro da casa de Deus, traficando dentro da casa de Deus. Ah, porque eu dou dízimo, eu sou dizimista, este é o meu trabalho. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando aqui que não é palavras persuasivas, porque quando eu oro por essas pessoas, eu abençoo essas pessoas como homem de Deus, né? Eu estou criando uma falsa expectativa nesta pessoa de que a prática que eles estão cometendo é legal perante Deus. Não. E não é legal. E não é legal, amados. Deus jamais vai compactuar com o pecado. É por isso que quando chega alguém pregando o verdadeiro evangelho dentro da casa do Senhor, ah, não, mas ele pegou muito pesado, né? É mais fácil eu mudar de igreja do que mudar de comportamento. Ah, porque esse pastor ele prega muito pesado, esse pastor ele é mau, ele é um santarrão. Há um falatório dentro da casa de Deus por causa dos falsos pregadores que têm compactuado com o pecado existente. Tem congressos e mais congressos. Olha, se você animar a igreja, se a igreja gostar do que vem, tu vens, né? Então há uma preocupação em adaptar o evangelho ao ouvinte. E é errado, irmãos. É errado fazer isso. Quem quiser se converter tem que se adaptar à palavra de Deus. Quem quiser morar com Cristo tem que se adaptar à palavra de Deus. Quem quiser a vida eterna tem que se adaptar à palavra de Deus, abandonar as velhas práticas. E você, pregador, tu tens a obrigação em pregar o verdadeiro evangelho. Tu tens a obrigação de ensinar o caminho da verdade, o caminho que levará à vida eterna. Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem passar por Ele.
Se nós não ensinarmos, amados, nós estaremos fadados a herdar a morte eterna. Esta é a verdade. Eu ministro em várias igrejas para a honra e a glória do meu Deus. Eu confesso para você que eu não tenho preocupação nenhuma se vão me chamar para pregar novamente ou não. Eu tenho que pregar a verdade. Eu nunca me ofereci e não me ofereço para pregar em lugar nenhum. Quem quiser, me chama. Não cobra para pregar, não cobra para orar. Jesus vai lá, faço lá o que tem que fazer e pronto. Amados, porque nós precisamos pregar a verdade. Então veja bem, né? Ainda no verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Não precisa usar toda a tua teologia, irmão. Deixa o Espírito Santo falar. Outra prática que nós vemos dentro das igrejas, pregadores e mais pregadores, é tablet, é não sei o que mais, tudo, né? A Bíblia já esqueceram. É problema teu, né? Mas a Bíblia Sagrada foi a que foi confeccionada para nos dirigir, tá? E a pessoa acaba por negligenciar a verdadeira palavra de Deus, tá bom? Então, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Veja como é importante. Não consistir em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. Ou seja, a palavra ela tem que vir com demonstração de Espírito e de poder. Este evangelho aqui, ele batiza com o Espírito Santo. Este evangelho aqui é ele que repreende a enfermidade. É ele que repreende manifestações demoníacas. Ou seja, tem que vir com o poder de Deus, amados. Nós temos que pregar a palavra de Deus, acreditando neste Deus que está ali conosco. O Espírito de Deus, ele tem que se manifestar, irmãos. Ele tem que fazer as maravilhas. Tem homens que oram de cima do altar, nem encostam em ninguém, com imposição de mãos, certamente com receio de pessoas se manifestarem. E aí? Como é que vai ser? Então a palavra verdadeira, ela demonstra o poder de Deus através da ação do Espírito Santo. Pessoas precisam ser curadas, libertas. Tem pessoas que estão anos dentro de congregações, de denominações, mas continuam sofrendo por opressões demoníacas, sofrendo por causa de obras, de feitiçarias, de magia negra. Pessoas que estão dentro de congregações anos e sofrem de depressão. Pessoas que ouvem vozes, pessoas que não estão libertas dentro da igreja, dentro das denominações. O que está acontecendo com o Evangelho, irmão? Porque o Evangelho do Senhor, lá em Marcos 16, 15, né, em diante, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, a todo aquele que... Amados, este Evangelho, ele salva, ele dá poder para nós repreendermos estas ações demoníacas que têm aprisionado tantas pessoas dentro da casa de Deus. Nos parece que hoje há uma obrigação dentro da igreja somente em pregar sobre dízimo e oferta. Tem que ter, senão é amaldiçoado. Pelo amor de Deus, irmão. Vamos pensar nas coisas futuras, vamos pensar na vida eterna, vamos ensinar o verdadeiro Evangelho. Vamos fazer como o apóstolo Paulo. Vou repetir esse verso 4. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, ou seja, eu não quero convencer ninguém, né, de sabedoria humana. Ou seja, eu não vim aqui pregar a minha teologia para vocês, mas em demonstração do Espírito e de poder. Porque certamente Paulo, quando pregava a palavra de Deus, pessoas eram libertas, pessoas eram curadas. É esta demonstração de poder que está faltando dentro da casa de Deus.
esta demonstração de poder que muitas pessoas questionam. Será que Jesus ainda faz milagres? Será que Jesus continua o mesmo? O problema são os homens que mudaram, tiraram Cristo da igreja e botaram o dinheiro. Há uma ambição, uma ganância, até os ensinamentos foram trocados dentro da casa do Senhor. Ora, eu cheguei em certa denominação e eu fui orientado pelo pastor, um dos pastores da igreja, que me entrevistou na época, a não pregar palavras duras. Irmão, se o evangelho não for direto, porque a palavra ela é feita como espada. Se você usar uma espada de um material que não seja, que não faça dessa espada durável, ou seja, dura, cortante, né? Que seja precisa no seu corte, você vai perder a peleja, você vai perder a batalha contra Satanás. Observe que lá em Efésios 6, a partir do verso 12, o apóstolo Paulo ele vai falar das armaduras espirituais, fala do capacete, fala da couraça, fala do cinturão, fala do calçado, fala do escudo, e a única arma que você tem de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se a espada não for dura, se a espada não é durável, você vê lá também em Hebreus, no verso 4, no capítulo 4, que fala que ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, ou seja, se ela não for precisa no seu corte, irmãos, nós iremos perder a peleja. Eu fiquei assim, pastor, pelo amor de Deus, né? Quem falou que é fácil herdar a vida eterna? Ninguém falou. Nós temos que pregar o verdadeiro evangelho. Quem gostar, gostou. Quem não gostou, meu irmão, reclama para o dono da mensagem, simples assim. Mas precisamos ensinar o evangelho de Jesus Cristo. Este é o evangelho que salva. Quem quiser entrar pela porta estreita, vai entrar pela porta estreita. Quem quiser entrar pela porta larga, você vai saber que a porta larga vai te levar à morte eterna, ao lago de fogo e enxofre, lá em Apocalipse, que diz que ali vai ser lançado o inferno, a morte, né? Então, certamente que esse lago de fogo e enxofre é pior do que o inferno. Amém, amados? Mas o evangelho precisa ser pregado, não com a sabedoria humana, não para convencer, mas para converter. Esta é a obrigação de nós pregadores. Esta é a missão do Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Para fechar o 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, a sabedoria do homem, esquece, tem que ser apoiada no poder de Deus. No poder de Deus. Porque Ele salva, Ele cura, Ele realiza milagres. Ele transforma a vida. Ele muda o caráter das pessoas. O nosso Evangelho, o Evangelho do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. O Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. O Evangelho pregado por alguns pequeninos que ainda hoje, mesmo que não se encontram nas mídias, mas pregam a verdade. E este Evangelho que muda. Louvado seja o nome do Senhor. Então é assim que nós precisamos proceder, amados. Amém, pregadores? Esta é a mensagem que o Senhor colocou em meu coração para pregar neste dia. Vou estar orando por você, agradecendo pela tua atenção. Eu queria muito discorrer mais um pouco sobre alguns versículos, mas deixaremos para outras oportunidades. Amém? Então, esta é a nossa missão, pregarmos o Evangelho do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, para converter, não para convencer ninguém. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos por esta mensagem, te louvamos por este momento onde estamos diante, Senhor, desta poderosa palavra. Que o Senhor venha abençoar o meu irmão, a minha irmã, que o Senhor, meu Pai, venha realizar
milagres através da tua palavra. Quantas pessoas, Senhor, estão enfermas, quantas pessoas estão, Senhor, meu Pai, oprimidas dentro das congregações. Que o Senhor, meu Pai, levante uma geração, levante um povo, que o Senhor levante homens, mulheres, Senhor. Que o Senhor faça, meu Pai, o teu Espírito Santo resplandecer, meu Pai, sobre essas vidas, para que a tua palavra seja colocada nos seus lábios e seja ministrada, Senhor, para que haja libertação, haja cura, haja milagres. Eu te apresento meu irmão, a minha irmã, que o Senhor dê sabedoria, Senhor, para os teus servos, que o Senhor, meu Pai, use-os, meu Pai, use-os com sabedoria e destreza no manuseio da tua espada, que é a tua palavra. É o que eu te peço, desde já eu te agradeço. Amém e amém. Queridos, obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. E não esqueça, Jesus Cristo está voltando. Fique com a paz de Deus.